quarto derby do ano. Pela quarta vez, Corinthians e Palmeiras vão se enfrentar aí em uma partida de futebol, e dessa vez o jogo não será no Allianz Parque, por motivo aí do Allianz Parque ser alugado para o show do cantor Gilberto Gil, né? E aí o jogo foi transferido para Arena Barueri. Corinthians e Palmeiras então farão aí o seu quarto duelo do ano, haja vista que o Corinthians está 4 partidas sem perder, é uma invencibilidade aí do Corinthians de 4 jogos sem perder para o rival Palmeiras. O jogo é clima de guerra. Fique até o final do vídeo então, galera, para a gente debater um pouquinho sobre esse jogão de bola, esse clássico derby que será realizado nesse sábado. Bora para a vinheta e na sequência a gente vai falar um pouquinho sobre Corinthians e Palmeiras. Este canal é dedicado a notícias e curiosidades do Timão. Inscreva-se no canal. Galera do Corinthians, trazemos a notícia mais quente do momento. Hoje vamos falar sobre o clássico dos clássicos, o Derby Paulista. O Corinthians enfrenta o Palmeiras neste sábado, às 18h30, na Arena Barueri. E a expectativa é alta. Você está preparado para o maior desafio? O Timão vem de uma sequência incrível de 4 jogos sem perder para o Verdão, com 2 triunfos e 2 empates. Isso mesmo, galera. Desde novembro de 2024, o Corinthians não perde para o Palmeiras. E agora, com Ramon Dias no comando, a confiança está lá em cima. Mas você deve estar se perguntando, como foi essa sequência? Vamos relembrar. A primeira vitória foi por 2-0, com gols de Garro e Yuri Alberto. Depois tivemos um empate por 1-1 na fase de grupos do Paulistão, com o goleiro Hugo Souza pegando um pênalti nos acréscimos. Quem lembra daquele jogo? E não podemos esquecer a final do Campeonato Paulista. O Corinthians venceu a ida por 1-0, com um gol de Yuri Alberto, e no jogo de volta, outro pênalti defendido por Hugo Souza garantiu o título. Foi incrível. Agora, a pergunta é: podemos aumentar o tabu? A última vez que o Corinthians ficou 4 partidas sem perder para o Palmeiras foi entre 2019 e 2020. Será que Ramon Dias consegue seguir ampliando essa sequência? Vamos analisar os números. Nos últimos 5 anos, o Corinthians teve uma sequência de 4 jogos sem perder para o Palmeiras apenas uma vez, e foi exatamente entre 2019 e 2020. Antes disso, o histórico recente era complicado, com apenas uma vitória em 16 jogos. Mas, com Ramon Dias, a virada de chave foi incrível. E aí, galera? O que vocês acham? Será que o Corinthians pode manter a invencibilidade? Deixe seu comentário abaixo. Agora é sua vez. Curta esse vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma notícia quente do Corinthians. E no final do jogo vamos discutir quem vai vencer. O Corinthians vai manter a sequência invicta? Deixe sua opinião nos comentários. Vamos, galera! Vamos torcer juntos pelo Timão. Conclusão. E aí, galera do Corinthians? O que vocês acham da sequência invicta do Timão? Será que podemos aumentar o tabu contra o Palmeiras? Deixe sua opinião abaixo. Vamos discutir. O Corinthians está a 4 jogos sem perder aí no clássico contra o Palmeiras. A última derrota do Corinthians, galera, diante do Palmeiras, foi por 2-0 no tempo lá que o técnico era Antônio Oliveira, português Antônio Oliveira, na qual foi demitido para poder entrar então o Ramon Dias. Quando o Ramon Dias entrou no time do Corinthians, o Corinthians não soube o que é perder para o rival Palmeiras. Foram 4 jogos aí do Ramon Dias, com 2 vitórias e 2 empates, com 2 artilheiros. E eu digo 2 artilheiros do time corintiano, que foi o Yuri Alberto, que marcou 2 gols contra o Palmeiras, né? Ele marcou o gol na final e marcou também aquele gol no segundo turno do Campeonato Brasileiro do ano passado, quando o Corinthians venceu por 2-0 o Palmeiras com o gol do Garro e com o gol do Yuri Alberto, com aquele golaço do Yuri Alberto que ele passou ali pelo Everton e fez aquele gol, chutou a cabeça de porco, né? Você lembra muito bem desse jogo? Foi um jogo inesquecível, né? O episódio da cabeça do porco foi muito engraçado e realmente tirou a zica do Corinthians. Daí em diante o Corinthians começou a ganhar todos os jogos do Brasileiro e ficou ali numa posição bem boa no final do Campeonato Brasileiro. Então o Ramon Dias ele está invicto contra a equipe palmeirense. O Ramon Dias está invicto contra o time do Palmeiras. E o outro artilheiro que eu falei, que eram 2 artilheiros, é o Hugo Souza, que defendeu um pênalti contra o Estevão lá no Allianz Parque, estava 1-1 o jogo.
o Hugo Souza cresceu diante do Estevão e defendeu aquele pênalti batido pelo Estevão. E o outro pênalti defendido, né, que foi o pênalti salvador ali, que trouxe o título do Campeonato Paulista desse ano para o time corintiano, com o Rafael Veiga errando o pênalti e o Palmeiras perdendo o título e o Corinthians conseguindo então um título que fazia mais de 6 anos que não conquistava no Brasil aí, né, galera? Campeonato Paulista, o Corinthians foi campeão esse ano. Então vai ser um jogo bem difícil para o Corinthians. O jogo não será no Allianz Parque, o jogo será na Arena Barueri, porque o Palmeiras emprestou o Allianz Parque pro show do Gilberto Gil. Então, mais uma vez, aí muito palmeirense revoltado com isso, né? Muitos comentaristas, jornalistas aí estão metendo o louco para cima da administração do Palmeiras, né? Do Allianz Parque, porque não é realmente o estádio do Palmeiras, porque vira e mexe eles estão alugando aí para fazer esses shows importantes. E muitos palmeirenses estão muito bravos com isso, bravos com a Leila e tudo mais. Bom, nós corintianos não temos nada a ver aí com a treta da Leila Pereira, do Palmeiras. O Corinthians aí precisa muito da vitória. Vencendo esse jogo, ele vai continuar na ponta da tabela, então precisa muito da vitória. O Palmeiras também tem 4 pontos ganhos nesse Campeonato Brasileiro, porém o Corinthians tem saldo mais positivo que o Palmeiras, porque venceu o Vasco por 3-0, né? Um jogo que poderia ter vencido de 5, né? 5-6-0 o Vasco. E o Corinthians está em segundo lugar na tabela somente por causa da expulsão do Ramon Dias. O Corinthians tem muitos desfalques nesse jogo aí contra a equipe do Palmeiras, galera. Muitos desfalques não estarão à disposição do time corintiano, né? O zagueiro Gustavo Henrique, que ainda está fazendo tratamento na coxa, né? Devido ao problema que ele teve lá na coxa no último jogo contra a equipe do Huracan. Temos também o Hugo Souza, na minha opinião, um dos maiores desfalques desse time, junto com o Rodrigo Garro. É o Hugo Souza e o Rodrigo Garro que também não estarão disponíveis para esse jogo. O Hugo Souza também está se tratando, né, para poder voltar melhor aí para os próximos jogos. E também o Rodrigo Garro, que fez o tratamento na Espanha, já está aqui no Brasil, porém ainda está com cautelas. Alguns dizem que ele pode até aparecer aí nos relacionados no banco de reserva, né? Não sei, talvez sim, talvez não. Alguns desmentem isso, né? Falam, não, o Rodrigo Garro ainda não vai nem ser relacionado para esse jogo. E a expectativa é para que ele volte só em junho desse ano ou em julho. Então é um tratamento muito complexo, joelho, né? Realmente é algo muito, muito complicado na vida de um jogador de futebol. E, infelizmente, os craques de bola, né, galera? Os craques de bola sofrem muito com esse tipo de lesão aí, porque levam muita pancada do adversário, né? Geralmente Rodrigo Garro, Neymar, esses jogadores que têm domínio, que sabem jogar futebol, são perseguidos mesmo dentro de campo e vira e mexe se machuca, é bem complicado, né? E realmente vai fazer falta o Rodrigo Garro, né? O passe dele é de primeira, né, cara? O Hugo Souza também é um baita de um goleiro, né? Mas nós temos que torcer para o Corinthians vencer esse jogo. O jogo vai passar na Premier, galera. O jogo não vai passar nenhum stream, além da Premier, exclusivo na Premier. Se você não tem Premier aí, assina a Premier para poder assistir esse jogo de Corinthians e Palmeiras. Palmeiras e Corinthians. Palmeiras tem um monte de jogo, né? E o Corinthians precisando muito da vitória para poder continuar nas pontas da tabela, né? Se o Corinthians vencer esse jogo, pode ficar na terceira rodada já na liderança do Campeonato Brasileiro de 2025, né? Esse time do Corinthians que vai entrar hoje, com muitos desfalques, né? Infelizmente, né? Muitos jogadores importantes. O lateral esquerdo, Angeleri, ainda é dúvida, ninguém tem ainda uma certeza que ele retorne, né? Alguns portais já estão dizendo que ele vai retornar, que ele vai voltar para o jogo. Alguns ainda são cautelosos em confirmar isso, né? Então o Angeleri ainda não é certeza que voltará nesse jogo contra o Corinthians. Qual é o placar dessa partida? Deixa aqui a sua opinião, você corintiano, quanto vai ser o jogo entre Corinthians e Palmeiras, o derby, que será aí o 4º derby do ano. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Se você não é inscrito, inscreve no canal. E o Ramon Dias também não vai estar no banco, tá? Vai estar o Emiliano Dias. Inscreve-se no canal aí, deixa o seu like. Vamos colocar, o jogo vai ser às 18h30 na Arena Barueri.
na Premier. Obrigado a todos e até o próximo vídeo, galera. Vai, Corinthians!